E aí, Jação? Cadê, Jefferson? Cadê os gabaritos, rapaz? Tu e a Lara que estão aí, porque hoje previdenciário, o core é baixo, vocês sabem. Pessoal gostar já é complicado, ainda mais assistir uma live de previdenciário é terrível. Vamos lá, vamos entrando aí, galera. Só mais um minutinho. Não, bora, bota aqui pra galera aqui, Jefferson. Mas rapaz, olha aí o Cicinato Júnior aí, patrão. Rapaz, patrãozão chegou, rapaz. Tem pizza hoje, pra quem participar da live. Bora, Jefferson. Cria coragem aí, rapaz. Não. Fernandinha, como é que você tá, minha querida? Como é que tem esse pessoal preso aí? Tá lhe dando trabalho, Fernandinha? Nessa pandemia. Zé Maria, meu irmão, muito bom ver você aqui. Olha, a matéria te interessa, viu, Zé Maria? Vamos lá. Rapaz, essa Fernandinha, quando pega um rosto de um caba pra tacar uma mão, meu amigo, isso é zangada, rapaz. Débora. Isso é zangada, essa Fernandinha, rapaz. Não queira estar perto dela não, viu, Cicinato? Se uma mulher zangada desse jeito aí, ainda mais com a 12 daquele tamanho do lado dela, é um risco um pouco grande. Letra B. Lara, marcou o que na primeira? Sei que você já fez a lista. Grande Zé. Najara, muito obrigado pela presença. Bem, vamos lá, galera, pra gente não demorar muito aqui na explicação, né? A lista tem 5 questões, aparentemente grande, mas nós vamos fazer comentários mais objetivos. Isaura também foi de B. A galera tá na letra B, rapaz. Vamos lá. Questão de número 1, pessoal. Para quem não tá com a lista, eu peço que vocês peguem a lista lá no Instagram não, no Telegram da E3C. Quem não tá lá ainda, acompanhe. Muito material importante, coordenado pela equipe, então vale muito a pena você ter o acesso aos materiais que são dispostos lá. Gedra apareceu, Gedra. Até que enfim. Meire. Tava para cancelar essa aula se a Gedra não aparecesse. Tá faltando a Milena. Não sei o que a Milena tá fazendo, que ela pede a aula e não assiste. É complicado. Fica difícil desse jeito. Então vá lá na lista do Telegram, tem vários materiais que são postados, né? Então, veja que você pode ter acesso a muitos materiais ali interessantes de maneira gratuita, né? Como essas lives que nós estamos. Cronenberg, muito bom te ver. Agora essa aula aqui ficou interessante, viu? Tá valendo a pena. Antes não tava valendo muito a pena não, viu? Mas agora ganhou força. Então vá lá. Na lista do Telegram, acompanhe os materiais que são postados, as diversas aulas. Semana que vem vai ter uma outra disciplina também, outro professor, às 11 horas. Então, acompanhem, que vocês vão ter sempre um bom material, um bom conteúdo para estar aí melhorando sempre, capacitando os senhores, tá? Vamos à nossa lista de questões, galera. Para quem não está ainda com o Vadimeco, pegue o Vadimeco aí pertinho. Nós vamos fazer uma leitura dos artigos da Constituição Federal que tratam da ordem social, tá? Quem tiver, pegue aí do lado para fazer as marcações, destacar. Esse assunto, pessoal, você não precisa perder tempo com doutrina aprofundada, tá? Uma análise bem objetiva do conteúdo já é suficiente. O que interessa em Seguridade Social? Interessa especificamente você saber a lei, a literalidade do texto constitucional
e de algumas leis, como a Lei Complementar 42, que trata dos percentuais da saúde, e saber os julgados do Supremo Tribunal Federal e do STJ nos temas correlatos. Então, uma doutrina muito longa, você pega livros que esse tema são quase 120, 150 páginas, então é um pouco desnecessário você perder esse tempo, porque a abordagem do conteúdo ela é essencialmente jurisprudencial e legal, tá? Apenas. E aí, Frank, seja bem-vindo, meu irmão. Então, essa é a lógica do tema. Vamos à nossa questão de número 1, como o pessoal já pontuou, o gabarito da questão indicado por vocês seria a letra B de bola. Vamos à leitura da questão. Diz a questão de número 1, pessoal: em relação ao financiamento da Seguridade Social, analise os itens seguintes e assinale a opção que contempla a totalidade de itens corretos, tá? Então, esse é o enunciado base da questão de número 1. Nós temos aí 4 itens para serem solucionados e resolvidos. O item 1, ele diz o seguinte: a contribuição incidente sobre a folha de salário é exemplo de financiamento indireto da Seguridade Social. Ou seja, o que nós temos aqui no item 1 é aquela velha divisão entre financiamento direto e financiamento indireto da Seguridade Social. Então, compete aqui nós observarmos. Marina, seja bem-vinda, Marina. Marina, eu lembrei agora que estou te devendo um material, vou te mandar, viu? Agora que te vi. Francílio, rapaz, coisa boa, meu amigo. Você por aqui também, tá? Ana Angélica. Isisval, rapaz, o peso tá grande dessa live. Então, aquela distinção importante entre noção de contribuição ou financiamento direto, contribuição ou financiamento indireto para a Seguridade Social, certo? Essa é um embate do item 1. Nós encontramos a fonte desse debate lá na própria Constituição Federal, galera. Se você olhar logo o início da Constituição Federal, quando ela trata da questão relativa à Seguridade Social, a Constituição Federal vai trazer no artigo 195, galera, a estrutura basilar de financiamento da Seguridade Social. Vamos acompanhar, por gentileza, o 195. Quem estiver com seu vadimeco em mãos, abram, por favor, e veja comigo aqui como é a disposição do artigo 195. Diz o seguinte: a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta ou indireta. É aqui que surge o questionamento. Nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Então, o artigo 195 deu pano para manga para que nós pudéssemos, então, debater o que seria contribuição, o que seria financiamento direto e o que seria financiamento indireto. A lógica, pessoal, do financiamento direto é que ele se faz exatamente pelos destinatários dos serviços voltados para a Seguridade Social. Quando os destinatários dos serviços decorrentes da Seguridade Social, eles mesmos financiam o sistema, haveria aí um financiamento direto da Seguridade Social. Por outro lado, quando o financiamento se dá por remanejamento de recursos públicos, especialmente recursos orçamentários autônomos, nós estamos diante do que se denomina de financiamento indireto da Seguridade Social. Quer dizer, todos aqueles que são destinatários passiva e ativamente da Seguridade Social, quando contribuem, nós temos o financiamento direto, porque são os próprios agentes integrantes do sistema que realizam ali aquela contribuição efetiva para a Seguridade Social. Nesse caso especificamente, nós vamos ter financiamento direto. Financiamento indireto não, é aquele financiamento que é feito através dos entes públicos nos seus respectivos orçamentos. É um remanejamento de despesa do ente público para o custeio da Seguridade Social. Essa é a distinção. Não existe, pessoal, unanimidade nessa classificação. Há autores que entendem um contrário. Claro, o entendimento de quem pensa em sentido contrário é minoritário, mas
essa é a lógica e cai bastante em concurso público essa pergunta, uma pergunta simples, uma pergunta fácil e sempre está nas provas de concurso público. Então, diante dessa perspectiva, o que nós temos aí para o item 1? De fato, o item 1 retrata um item equivocado. A contribuição incidente sobre a folha de salário, como ela é feita diretamente pelos destinatários da Seguridade Social, haveria aí, na realidade, um financiamento não indireto, mas sim um financiamento direto, tá? Feito pelos agentes integrantes do sistema de Seguridade Social, os destinatários da regra. E principalmente, por que é direto? Principalmente, pessoal, porque o destinatário maior da Seguridade Social é, sem sombra de dúvida, o trabalhador. Então, a atividade ali por ele exercida é que está justificando a contribuição incidente sobre a folha de salário. Daí, então, ser um financiamento direto. Portanto, o item é um item equivocado de fato. O item 1 correta a abordagem de vocês no que se refere ao equívoco do item 1. Não se esqueça, direto, agentes envolvidos. Indireto, ente público através dos orçamentos. Aqui tem uma pegadinha muito grande que eu chamo a atenção do meu aluno para que ele não se perca nesse tipo de questionamento. Se fala que o ente público sempre realizará o financiamento indireto da Seguridade Social. Quer dizer, o ente público sempre vai contribuir através do orçamento. Isso não é correto. Isso é uma afirmação equivocada. Meu aluno, não caia nessa pegadinha maliciosa. Tá? Não caia, é equivocado. Claro que preponderantemente o ente público ele vai estar ali ligado ao orçamento, portanto o financiamento é indireto, não é isso, Camila? Preponderantemente. Agora, galera, o ente público ele não tem seus agentes públicos que trabalham para o poder público, e ali o ente público não é obrigado a recolher a contribuição pertinente à folha de salário, à folha de pagamento para o custeio da Previdência Social? Claro que sim, galera. Então veja, nesse caso específico, nesse caso particular, o ente público não está alocando recursos na lógica do financiamento indireto, mas aloca os recursos na perspectiva do financiamento direto, tá? Lembrem-se disso. E aí eu chamo a atenção de vocês, agora já caminhando lá para a Lei 8.203 e 8.212, que tratam da Previdência Social no Brasil, regime público, regime geral de Previdência Social. Cumpre lembrar que nos termos da lei previdenciária, o poder público ele é empresa. Então, do ponto de vista das contribuições, o ente público é considerado uma empresa como uma empresa privada qualquer. Tá? Não é nem entidade equiparada. É uma empresa efetivamente. E não apenas uma entidade equiparada. Não é isso, Viviane? Viviane entrou aí, rapaz, pesado. Exatamente, Jefferson. Lei 8.203, lei do custeio, não é isso? Considerado empresa. Então, por ser considerado empresa, galera, o que significa dizer? É também um agente que contribui na lógica do financiamento direto. Agora, eu torno a dizer ao meu aluno, o ente público atua preponderantemente no financiamento direto? Não. O papel do ente público é no financiamento indireto, através da política orçamentária da Seguridade Social. Perfeito? Então, encerrado aí o item 1, o item 1 é um item equivocado. Item 2. Item 2, galera, durante muito tempo se bateu cabeça com o que o item 2 está tratando. Então, o item 2 ele diz o seguinte: o conceito jurídico constitucional de faturamento se traduz na somatória das receitas resultantes das atividades empresariais. Veja, é uma fonte específica de rendimento para a empresa. A receita decorrente das atividades empresariais diretamente ligadas às funções institucionais daquela empresa integra o seu faturamento. Sendo que o termo receita, que abarca também o faturamento,
abarca também o faturamento para fins tributários. Quer dizer, o que o item 2 está falando? Que o termo receita ele é mais amplo do que o termo faturamento para fins previdenciários e tributários, claro. Aqui nós vamos esquecer aquele termo técnico lá da contabilidade. O que nos interessa foi o perfil que o Supremo Tribunal Federal traçou para o que ele entende aqui como receita e faturamento, tá? Qual foi o principal debate aqui, galera? Galera, é porque lá no artigo 195, vamos voltar por gentileza, lá no 195. Olha o que diz o 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, Estado, Distrito Federal, município, quer dizer, financiamento indireto, e de agentes e das seguintes contribuições sociais. Nos interessa o item B, 1B, do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidente sobre, letra B, receita ou faturamento. Receita ou faturamento, esse é o item B. Qual era a questão aqui? Galera, na redação original da Constituição Federal em relação ao tema, ela não trazia essa acepção ampliativa de receita, tá? Na acepção original, a Constituição Federal permitia a cobrança da contribuição apenas sobre as atividades essencialmente ligadas à empresa em si, e não propriamente uma concepção ampla. A Constituição mudou, vemos aí que a emenda constitucional número 20 foi responsável por estabelecer essa mudança, ampliando aí o leque para receita e faturamento, e surgiu e persistiu o debate. Esse termo receita englobaria todas as receitas operacionais da atividade empresarial, ou esse termo receita propriamente ficaria ligado apenas a aquilo que fosse decorrente da atividade empresarial específica, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E aqui fica uma dica para o colega. Tem muitos casos que o Supremo foi julgando, enquadrando se aquilo seria ou não receitas para fins de tributação. E a dica que fica, galera, em relação a esse conceito de receita e faturamento é que o Supremo Tribunal Federal tem adotado uma concepção extremamente ampliativa. Para você ter uma noção, são pouquíssimos os fatos que eu me recorde do que não seja considerado receita e faturamento para o Supremo Tribunal Federal. Eu me lembro, por exemplo, de uns descontos incondicionais, aqueles descontos que são dados pela empresa em cima de um valor, etc., descontos que são dados sem qualquer contrapartida. O Supremo Tribunal Federal entendeu que esse tipo de atividade, por exemplo, não integra o faturamento realmente. Agora, a maioria dos casos esmagadores que o Supremo Tribunal Federal julgou, ele enquadrou o caso na concepção de faturamento. A concepção é ampla, quer dizer, na dúvida, entenda que tudo está dentro dessas concepções. Mas, em síntese, voltando então para a questão, que ela faz um paralelo entre receita e faturamento. Vamos imaginar, galera, para ficar bem mais simples de nós compreendermos, vamos imaginar que haja uma empresa que se dedique à atividade empresarial de informática e computadores, etc., impressores. Tem 50 filiais no Brasil inteiro, então ela ali gera rendimentos. Tudo que decorrer das atividades empresariais típicas desta empresa será considerado seu faturamento. Tudo. Ela vendeu 100 computadores numa loja, 50 em outra, 30 impressoras, faturamento. Mas a loja, por exemplo, além de ter essa atividade típica e finalística, ela tem 30 imóveis que são seus e aluga esses imóveis. Pessoa jurídica, evidentemente, galera, pode ter imóveis, pode ser proprietária. Não há nenhum impedimento quanto a isso. E do aluguel desses imóveis, advém receitas, verbas, lucro, rendimento para a pessoa jurídica. Então, o que é que nós temos? Nós temos que a receita da empresa vai ser tudo o que ela conseguir arrecadar, tá? O valor decorrente dos aluguéis, ainda que não ligado à sua finalidade institucional essencial, os valores decorrentes das vendas dos seus equipamentos de informática, etc.,
isso vai caracterizar a receita, porque a receita vai englobar todos esses aspectos. Então a receita vai decorrer de todos os rendimentos que advêm dessa atividade empresarial ou não, que advém das atividades operacionais da empresa, pouco importando ser ou não a atividade essencial por ela desenvolvida. Já o conceito de faturamento, não. O faturamento ele vai englobar exatamente só aquilo que está ligado à atividade empresarial essencialmente considerada. Então, nesse nosso exemplo, se a concepção fosse restritiva, nós só iríamos cobrar a contribuição que estivesse ligada aos funcionários vinculados à empresa, as receitas dali decorrente, as vendas que de lá advierem, tá? Agora, como nós adotamos a concepção de receita, também cobramos os valores que são decorrentes desses aluguéis. É por isso que se diz que a receita ela é extremamente ampla e ela engloba o próprio conceito de faturamento, ok? Essa seria a lógica dessa distinção. Não sei se os colegas entenderam. Antônio Carlos, seja muito bem-vindo, meu amigo. Sou Antônio Carlos, rapaz. Mas é essa a lógica. Vamos voltar agora ao item. Então o item fala que o conceito de faturamento se traduz nas somatórias das receitas resultantes da atividade empresarial, veja, ligada à atividade de empresa, certo? Para o Supremo Tribunal Federal essa é a concepção. Sendo que o termo receita abarca o faturamento para fins tributários, portanto, inequívoco o item, não é isso, Jefferson? Exatamente, a Confins. Então, estamos aí diante do item 2, que é de fato verdadeiro. Item 2, verdadeiro. Perfeito, perfeito, perfeito. Muito bem, galera. Show. O item 3, ele diz o seguinte: de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o conceito de folha de salários, quer dizer, folha de salário. Folha de salário é o quê, galera? É um termo extremamente restritivo. Você paga folha de salário como empresa, se paga a folha de salário para alguém que é vinculado diretamente à empresa em uma relação continuada, tá? Não é uma atividade eventual, não é uma atividade eventual, é uma atividade permanente e continuada. Então, você vai pagar folha de salário para isso. Ah, professor, mas existem diversos outros serviços que são prestados à pessoa jurídica, por exemplo, e não há uma ligação propriamente de relação laboral que justifique uma folha de salário. Então não se paga por folha de salário, vai se pagar aí uma prestação de serviços sem que se caracterize propriamente a folha de salários, tá? E o que nós temos aqui nessa questão? O Supremo Tribunal Federal encarou o tema, galera, e quis estabelecer o que seria propriamente essa contribuição decorrente da folha de salário. O que o STF entendeu? Essa noção, esse termo, folha de salário, ele tem duas acepções. Do ponto de vista do trabalhador, se vai se cobrar a contribuição para a Seguridade Social em relação ao trabalhador, só se cobra nessa perspectiva de folha de salário se ele realmente exercer uma atividade de vínculo permanente com o ente que vai realizar a atividade acessória de recolher o tributo. Quer dizer, se ele trabalha efetivamente com um vínculo permanente, etc e tal, se ele é um funcionário regular e não presta serviço eventual, então vai se recolher daquele pagamento. Por outro lado, do ponto de vista da empresa, a contribuição que ela tem de pagar, nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal ele diz o seguinte: não, para a empresa não é bem assim. Para a empresa, a concepção de folha é ampla. E significa o quê? Significa que qualquer pagamento a título eventual ou permanente à pessoa física que preste um serviço ou um trabalho à pessoa jurídica vai justificar a cobrança do tributo. Então o Supremo decidiu isso. Então nós temos que olhar sob duas perspectivas diferentes essa questão da noção de folha de salário. Ela é benéfica quando eu olho para o prestador do serviço, já que só alcança os trabalhadores permanentes, mas se eu quero olhar
a empresa em si, a noção ela é ampliativa, ela não vai restringir a arrecadação da contribuição às pessoas de vínculo permanente, alcançarão as pessoas de vínculo permanente, bem como as pessoas de vínculo eventual com aquela pessoa jurídica. Então o item 3 diz o seguinte: de acordo com o Supremo Tribunal Federal, o conceito de folha de salário somente diz respeito aos valores percebidos pelo trabalhador empregado, exatamente aquilo que eu expliquei para vocês. Porém, a contribuição patronal, devido evidentemente o nome de estudo, a contribuição patronal, devida pelo empregador, pela empresa, etc., pelo tomador do serviço, incidirá sobre qualquer valor pago à pessoa física, ainda que sem vínculo empregatício. E isso em decorrência das demais elementares da norma que se estendem além da folha de salário. Exatamente este é o ponto, galera. Quer dizer, é extremamente ampla a noção de tributação para a pessoa jurídica, mas é restrita a tributação para a pessoa física. Portanto, o item 3 é o item verdadeiro. O STF, galera, então, destacou ser viável a cobrança nessa perspectiva. E o STF, gente, destacou isso, caríssimos, no RS, quem quiser anotar, anote por gentileza, o RE 953152, é um RE importante que trata dessa extensão, dessa distinção, tá? RE 953152, então serve de fundamento aí para que nós possamos destacar esse tema. Portanto, de fato verdadeiro o item 3, essa é a acepção que é dada a esses conceitos relativos à folha de salário. Item 4, o financiamento da Seguridade Social a partir da receita de concurso de prognósticos se impõe aos casos de exploração de jogo de azar mediante pagamentos e geridos por particulares. Galera, aqui, para você errar esse item, você tinha que estar muito desconcentrado, né? Claro que a receita de prognóstico daqueles jogos, loterias, etc., é uma das fontes de financiamento para a Seguridade Social, tá? Mas, pessoal, nesse caso específico, você tem que lembrar que nem sequer o jogo de azar ele é autorizado para a iniciativa privada. Como se nem sequer é autorizado para a iniciativa privada, nós não aplicamos aqui aquela lógica da pecúnia non olet. Esse é o ponto fundamental. Ou, numa leitura um pouco mais básica, pecúnia non olet, né? Ou seja, o dinheiro não tem cheiro, né? Lá do direito tributário, porque se sustentava o seguinte: mas aqui gerou uma receita, gerou verba, gerou valores, então vai incidir a contribuição ainda que a atividade seja não permitida, porque o princípio da pecúnia non olet, lá do direito norte-americano, também relacionado à interpretação objetiva do fato gerador, princípio da interpretação objetiva do fato gerador, ou princípio da interpretação econômica do fato gerador, daria a possibilidade de cobrar esses valores, ainda que a exploração de jogo de azar não fosse permitida pela nossa Constituição Federal, pelas regras do nosso país. O Supremo Tribunal Federal também apreciou o caso e entendeu que não há essa possibilidade de cobrança, tendo em vista que essa atividade de tributação ela é essencialmente ilícita. Então, quando o objeto essencial da tributação for ilícito, não é possível cobrar o tributo. Não se aplica a pecúnia non olet. Professor, eu estudei a vida toda que lá no tráfico de drogas, se gerou uma grana, uma renda, fruto da venda de drogas, é possível cobrar, sim, o imposto de renda. Tá, mas veja só, você está cobrando pela venda de drogas em si, ou está cobrando por algo paralelo, que é a renda que daí decorre? A renda pode decorrer de tudo, galera, da venda de drogas, da venda de um carro, da venda de uma camisa, etc. Então, renda é um conceito autônomo em relação propriamente ao tráfico, tá? Por isso que aí se aplica a pecúnia non olet, porque a renda não é a atividade essencialmente decorrente do tráfico, não é, tá?
pela renda, exatamente, Lara. Agora, é o que eu sempre digo. E aí, quando eu estava ministrando aula no CETEG, até pus uma questão que gerou um pouco uma polêmica. O mestre Pedro Vieira não concordou comigo, né? Mas, enfim, a divergência ela é da essência do direito. Imagine, nesse mesmo caso, se fosse cobrado o ICMS da venda de drogas, seria constitucional essa cobrança? Não, galera, porque aí a circulação em si é o tráfico. Então você está cobrando algo essencialmente ligado ao tráfico. Aí a tributação é vedada, não há como se ter pecúnia no olê, tá? Da mesma forma, se fosse cobrado o ISS, Imposto sobre Serviço, de assassino de aluguel, seria legítimo? Não, porque a atividade, o serviço em si é vedado, é inconstitucional. Então, nesse caso, não se aplica a pecúnia no olê, porque o serviço é inconstitucional. Então, não tem como aplicar essa lógica da pecúnia no olê, tá certo? Então, lá na renda decorrente da venda de drogas é uma coisa, porque é uma consequência, é um elemento simplesmente acessório. Agora, a própria venda da droga, a circulação da droga, justificar uma tributação não é possível, porque o tributo não pode incidir sobre uma atividade essencialmente ilícita. Então, a partir dessa lógica, o que a União queria? Vamos aplicar a pecúnia no olê. Ainda que fosse vedada a exploração de jogos de azar por entes privados, eles devem pagar a tributação. Errado, porque aí seria a atividade essencial que justificaria a tributação. Portanto, o STF entendeu que não é viável essa tributação e ressaltou ainda no julgado, destacando que não nem sequer essa atividade poderia estar ao alcance da iniciativa privada. Não é isso? E nem está na lista, não é, Isaura? Perfeito. Não está na lista, fazer o quê, né? Então, galera, essa seria a lógica, tá? Assim, cabe um parênteses, né? O Congresso está votando aí a liberação, né? Do jogo de azar. Inclusive, vocês viram lá naquela fatídica reunião do Palácio do Planalto que tem uma pretensão de liberar cassinos, etc. O que o Congresso está liberando, galera, loterias para rádios, TVs, em geral, não é isso? E é engraçado o argumento que os caras utilizam, né? É sempre para beneficiar a população mais carente, pô. O projeto lá é o seguinte, olha, isso aqui vai dar renda para rádios comunitárias que precisam de uma fonte de riqueza para se manter, então ela faz ali uma loteriazinha dela local. Galera, quem em sã consciência acredita que um projeto dessa magnitude é voltado para uma rádio comunitária? Hein, Ítalo? Complicado, né? Dizer que isso aí é para uma rádio comunitária é afrontar a inteligência humana, né, galera? Mas, enfim, o projeto está no Congresso e eu acredito muito, muito, muito mesmo que vai passar, que vai ser aprovado, certo? Não tenho dúvida disso. E eu, particularmente, não tenho opinião formada se isso é bom ou se é ruim, mas, enfim, tá lá e não demora muito a ver a aprovação, eu acredito, dessa liberação para rádios e TVs exercer aí essa atividade de jogo de azar, tá? Muito bem, errado o item 4, bem simples o item, era só você fazer esse raciocínio. E o gabarito de fato é a letra B de bola. Show, perfeito. Galera, e a questão de número 2? Marcaram o que a questão de número 2? A B eu vi que vocês acertaram. E a questão 2, marcaram o que? E a Isaura marcou o que na questão 2? Lara, Jefferson? Giedra marcou o que na questão 2? Pai, essa live aqui com esse Ítalo ficou pesada, meu amigo. Se o telefone cair aí é porque tá pesada essa tela. Letra A na 2. Muito bem, Isaura. Letra A. Alguém discorda aí da Isaura? Se o gabarito seria o item A ou não? A também. Zé Maria, letra A.
Jefferson, letra A também. Rapaz, essa lista aqui tá moleza demais, rapaz. Devia ter botado aquela de itens. Total de itens certo e errado. Vamos à questão 2, galera. Ela diz o seguinte: no que se refere à saúde, nos termos... Olha a Géria também, letra A. Pronto, letra A, pode gabaritar. A Géria falou que a letra A acabou, meu amigo. Sai a rainha do Mato Grosso, falou que a letra A não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, rapaz. Meu amigo, letra A, rapaz. Essa Géria é demais. Ela pode até não saber o que é com a natureza jurídica da Chapada dos Guimarães. Agora, previdenciário, meu amigo, ela tá destruindo de cabo a rabo. E é porque nem tá caindo na prova dela, viu? Imagina se caísse. Vamos lá. Questão de número 2. No que se refere à saúde, nos termos da Constituição Federal de 88 e da jurisprudência dos tribunais superiores, analisa as afirmações seguintes. Ah, galera, um detalhe, eu não falei para vocês o julgado do item 4. Eu anotei aqui, mas não falei, acabei esquecendo. Do item 4 da questão 1. Anote aí quem quiser anotar, por gentileza. O do item 4. RE 502-271. Duvido, Gélio. RE 502-271. Item 4. Voltando agora para a questão 2. Item 1. São inconstitucionais normas da Constituição Estadual que prevejam percentuais de aplicação mínima na saúde em patamares distintos do fixado na lei complementar. Galera, vamos abrir a Constituição lá no artigo 196, que trata desse tema. Olha o que diz o artigo 196, galera. Deixa eu localizar aqui. Deixa eu ver se é o 96. Vê, doutores. 198, parágrafo 3º, galera. 198 ele vai tratar dos serviços de saúde, vai estabelecer como se organiza o sistema único e as ações de serviço da saúde, etc. E lá no parágrafo 3º diz o seguinte, lá do 198. Lei complementar que será reavaliada pelo menos a cada 5 anos, estabelecerá os percentuais de que tratam os incisos 2 e 3 do parágrafo 2º, são os percentuais de aplicação mínima, né, de receitas na saúde. Então, esse é o parágrafo 3º que vai estabelecer essas regras, esses percentuais a serem fixados. Essa lei complementar, galera, vocês sabem, já foi aprovada, é a lei complementar 141 de 2012. Ela vai trazer, então, os percentuais a serem observados nessa regramento mínimo para a saúde. E surgiu o questionamento se essa regra ela era sugestiva ou se ela era, essa lei complementar, se ela era sugestiva de um percentual ou se ela era propriamente indicativa, vinculante em relação a esses percentuais. Galera, por óbvio, tinha que ser vinculante. Evidentemente, tinha que ser vinculante, tá? Mas vocês sabem que o pessoal, para fugir dessas regras, cria arcabouço jurídico de todas as ordens. Então, os estados passaram a ter suas regras próprias, contrariando os percentuais fixados na Lei Complementar 141 de 2012, que é a lei federal, portanto, que estabelece os percentuais, e o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar em relação ao tema. E o STF entendeu, galera, na ADI, anote por gentileza a ADI 5897, ação direta de inconstitucionalidade, 5897, o STF entendeu que é manifestamente inconstitucional normas estaduais que tratem de percentuais distintos do fixado na lei federal. É, portanto, inconstitucional o estabelecimento de percentual distinto do fixado na lei complementar federal. E aí eu chamo a atenção do meu aluno, se você tiver depois a curiosidade de olhar a ADI 5897,
você vai perceber que o Supremo foi ainda mais radical. Porque, veja, tá, professor, mas e se o Estado quiser, se a União traz um percentual de 15% e o Estado quiser trazer um percentual de 20%, portanto, melhor, que tutelaria de modo mais adequado o direito à saúde ali naquela localidade, isso seria constitucional? O STF entendeu que nem sequer ampliando o percentual mínimo para mais, o que em tese daria um resguardo maior ao direito à saúde, ainda assim seria inconstitucional. Quer dizer, não poderia o ente ampliar nem para mais, nem baixar para menos o percentual parâmetro da lei complementar 141. Alguns autores dizem que essa lei complementar, inclusive, expressa uma norma constitucional interposta, né? Porque ela traz densidade, assim como as normas constitucionais, assim como a lei complementar 101, que trata da responsabilidade fiscal, assim como as regras regimentais internas do Congresso Nacional, que tratariam aí do devido processo legal constitucional. Então, isso seria o que se denomina de normas constitucionais interpostas, certo? Portanto, verdadeiros. Isso, Viviane, vinculação de receitas não autorizadas pela Constituição Federal. Rapaz, essa Viviane não é gente, rapaz, chega aí só para dar o ar da graça, né? Só para brilhar na passarela, rapaz. Imagine essa Viviane aí, se ela crescer mais um pouquinho, eu acho que o Bolsonaro nomeia ela para o Supremo. Tenho quase certeza. Ele nomeou ainda porque ele não teve o conhecimento mínimo a respeito da existência dela. Mas na hora que ele souber, tenho nem dúvida. Muito bem. Item 1, verdadeiro, né, galera? Por enquanto, verdadeiro, item 1. Item 2, para o STF, é inconstitucional a lei estadual que garante meia entrada aos doadores regulares de sangue, uma vez que a concessão de meia entrada seria uma remuneração ao doador de sangue, o que é proibido pela Constituição Federal, ou seja, acaba criando uma espécie de comércio em relação à doação de sangue. Seria uma remuneração indireta àquele que doa sangue. É evidente que essa norma é uma norma constitucional, né, galera? Qual é o embate que nós temos aí? 2, que o Supremo Tribunal Federal enfrentou nesse julgado. 2. Qual foram os 2? Primeiro, esse argumento esdrúxulo que nós estamos acabando de ver aqui, que é o da remuneração indireta. Isso é uma bobagem, uma viagem que não tem cabimento, tá? Cria-se uma política de abono para estimular uma política pública relevante, que é a política de doação de sangue, e se considera isso como uma remuneração indireta, né? Ou seja, sem sentido, argumento totalmente descabido. O Supremo afastou esse argumento. O outro argumento, que foi um argumento muito mais interessante nesse julgado do Supremo Tribunal Federal, que era mais técnico, foi a afronta ao princípio, foi o embate entre o princípio da livre iniciativa e liberdade econômica e o princípio da proteção à saúde, consequentemente materializado no princípio da dignidade da pessoa humana. O que nós tínhamos? Impor uma meia entrada, por exemplo, em razão da doação de sangue, seria retirar uma receita regular da iniciativa privada, um rendimento regular da iniciativa privada. E com isso haveria uma ofensa ao princípio da livre iniciativa, tá? Do livre mercado, da livre exploração e da não intervenção do Estado na atividade econômica privada, tá? Esse foi um argumento. Do outro lado, se discutiu o seguinte: não, mas a medida ela é relevante porque ela tutela o direito à vida, portanto, dignidade da pessoa humana. Diante desse choque entre esses dois princípios, o STF aplicou, galera, a lógica de Alexis, fazendo recair aí um entendimento de mandamentos de otimização entre esses princípios, né? O que o STF disse? Olha, aqui eu não vou nem mitigar, abolir a livre iniciativa, porque ela vai continuar cobrando de qualquer pessoa, inclusive de quem doou, ela pode cobrar parcialmente, mas também eu não vou afastar desse caso, a tutela do direito à saúde. Então eu vou aplicar os princípios na medida do possível.
Então fez-se ali um juízo de otimização entre esses dois princípios e o Supremo Tribunal Federal acabou reconhecendo a constitucionalidade dessa norma, o que é extremamente prudente e viável. Portanto, galera, para o STF não é inconstitucional a lei que estabelece essa contrapartida. É, na realidade, constitucional. Aplicou-se aí a otimização entre os princípios da livre iniciativa e da vedação à intervenção no mercado e, em contrapartida, mitigou-se esse princípio com o princípio da dignidade da pessoa humana. Portanto, é constitucional sim esse tipo de lei. Errado o nosso item 2. Quem quiser anotar, galera, o STF discutiu esse tema na ADI 3512. Raniela, seja bem-vinda, minha querida. O STF discutiu esse tema na ADI 3512. Muito bem. Item 3, galera. De acordo com o STF, a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismos de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves. O que queria aqui o ente público? Ele tinha a pretensão de simplesmente controlar vetores, aqueles mosquitos, né? Através de dispersão por aeronaves, tá? E aí o que aconteceu? Os entes estavam fazendo isso sem ter uma licença ambiental. Veja, é uma atividade extremamente nociva, vamos dizer assim, em tese ao menos ofensiva à sociedade. E se fazia isso sem uma análise e uma avaliação ambiental competente. O STF disse, não, tudo bem. Além dos outros requisitos, como, por exemplo, a eficácia da medida, a comprovação científica disso, o STF entendeu que era indispensável o licenciamento dos órgãos competentes em relação a esse tipo de medida. Não poderia o poder público simplesmente pegar um drone e sair aí pulverizando, por exemplo, as ruas, etc., sem que houvesse uma licença do órgão ambiental competente, porque aí não seria uma atuação setorial, uma atuação abrangente, de modo que deveria haver aí uma espécie de estudo em relação a isso. Como aqueles fumacês que nós temos comum ver em nossos estados, aí, muito comum em época de dengue, especialmente, ou seja, ali há uma autorização da autoridade ambiental competente para que aquilo ocorra, o que evidentemente não se dispensa também em relação à pulverização aérea, tá? O STF então entendeu isso no julgamento da ADI 5592, tá? Então, verdadeiro item 3, tem que observar todos esses requisitos, tá? Princípio da precaução. Inclusive, Jefferson, o princípio da precaução está previsto expressamente em lei no Brasil, não é isso? Alguém lembra a lei onde consta expressamente a imposição de observância do princípio da precaução? Inclusive, esse princípio, galera, foi utilizado agora pelo Supremo Tribunal Federal, importante você ter isso em mente, quando ele julgou a liberdade dos governadores, etc., e prefeitos para debaterem políticas públicas durante essa pandemia, né? Então, tinha que considerar as regras de saúde, as regras técnicas, então ele aplicou ali o princípio da precaução nesse julgado. O voto do ministro Luiz Roberto Barroso é muito bom, muito técnico, eu recomendo a vocês que quando puderem façam a leitura. Princípio da precaução, doutor Jefferson, perfeito. Galera, lei de biossegurança, não é isso? Consta lá expressamente, logo no artigo 1º, a referência ao princípio da precaução. Se eu não estiver enganado, é no artigo 1º. Então, anote aí para você fazer essa leitura depois, em um momento oportuno, se um dia te perguntar onde se tem a previsão legal específica do princípio da precaução em regras internas do Brasil, lei de biossegurança. Tá? Perfeito. 4. Item 4. As instituições privadas poderão participar de forma paralela ao Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de prestação de direito público ou convênio, tendo preferências entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Galera,
aqui o item 4 é só uma referência legal. Eu fiz questão de pôr para o meu aluno ter um pouco mais de cuidado em relação a isso, já que cai bastante em prova. Vamos ao artigo 199 da Constituição Federal. Olha aí comigo o 199 e veja o que diz o 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Então, pelo 199, de fato, a atuação privada na saúde é paralela. Ela não é simplesmente complementar. Ela é paralela. Então, ela existe de modo autônomo em relação à prestação do serviço de saúde feito pelo poder público. Isso é um ponto. Está aí no caput do artigo 199. Por outro lado, quando nós olhamos o parágrafo 1º, ele vai tratar da atuação não paralela das entidades privadas, mas da atuação simplesmente complementar das entidades privadas. Nesse caso, quando a entidade privada atua de modo complementar, ela tem que seguir as regras e diretrizes do governo, tem que ser uma entidade dedicada ao serviço público de saúde, tem que fazer termos de parcerias, etc., contrato de gestão, e dando-se preferência às entidades sem fins lucrativos. Tá? Então, nós temos uma diferença muito grande entre os dois aspectos. Quer dizer, no CAPT, traz a regra de que a entidade privada atua paralelamente ao Estado na prestação de serviços de saúde. Ok, perfeito. De modo autônomo. Agora, toda vez que a entidade pretender atuar de modo complementar à saúde, ela vai aderir às diretrizes e regras e padrões e contratos de direito público que dizem respeito às regras da administração. Então, são duas coisas totalmente diferentes. Quando ela adere à administração pública mediante um convênio, termo de parceria, um contrato de gestão, o ente privado atua na lógica complementar ao serviço público de saúde. Quando o ente presta por si só esse serviço, ele não precisa seguir essas diretrizes, por evidente. Tá? Ele segue apenas as recomendações técnicas do Ministério da Saúde. Tá? Então, nesse caso, galera, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí uma atuação autônoma no CAPT do 199. A nossa questão, ela traz o item 4 na lógica de atuação paralela. E na lógica da atuação paralela, galera, vocês sabem muito bem que não há uma atuação simplesmente complementar e vinculada a diretrizes de contrato, gestão, etc. Segue-se apenas as regras técnicas do Ministério da Saúde. Aqui, nós temos então uma atuação com base no 199. Já a atuação complementar está no 199, parágrafo 1º. Então, o item está errado, porque embora ele afirme que há uma atuação paralela ao Sistema Único de Saúde, ele está dizendo que na atuação paralela deve ser respeitados contratos de gestão, convênio, etc., e preferência a entidades filantrópicas. Errado. Porque essa regra se aplica não para a atuação paralela, mas sim para a atuação simplesmente complementar. Errado o item 4. Fundamento, artigo 199, parágrafo 1º e artigo 199, caput. Tá? E 5. É vedada a participação direta ou indireta de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde no nosso país. O item 5, bem simples, é equivocado também. Por quê? Lá no parágrafo 3º, ele não traz esse viés absoluto, como o item aponta. Parágrafo 3º, ele diz o seguinte: é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros ou na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Quer dizer, se houver previsão em lei, é plenamente possível que haja a atuação de entidades estrangeiras. Então, a vedação não é absoluta, como no item 5 está-se a indicar uma vedação de natureza absoluta, portanto, errado o item 5. Com isso, galera, o nosso gabarito de fato é a letra A. Apenas os itens 1 e 3 satisfazem a nossa questão de número 2. Tá? Perfeito.
Show, acertaram mais uma vez. Gabarito, letra A.